Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. God is moving through his people. Deus está agindo através de seu povo. Ele quer usar você para que seus propósitos possam ser realizados e que você possa realmente ter as promessas, as bênçãos que Deus deseja conceder a você. Nós servimos a um Deus bom e generoso, mas saiba que a melhor maneira de receber sua generosidade é através da obediência. Deus não fica satisfeito com a rebeldia. Ele não se glorifica com o egoísmo. Deus quer que nós o sirvamos, porque a coisa certa a fazer é ser uma bênção para os outros. E ao abençoar as pessoas, podemos estar seguros, se não hoje, amanhã, se não amanhã, na próxima semana, se não nesta era, na era por vir. Como diz no livro de Hebreus, Deus não é injusto, Ele é justo. Ele não é injusto a ponto de esquecer qualquer uma das boas obras que fizemos em seu nome. Ele se lembrará delas e nos concederá dignamente suas recompensas. É o próprio Messias que diz: estarei chegando sem demora, e minha recompensa está comigo para retribuir a cada um segundo suas obras. Que possamos fazer, pois obras que tragam grandes recompensas. É isso que um verdadeiro crente faz. Agora pegue sua Bíblia e olhe comigo em 1 Timóteo capítulo 1. É aí que tivemos nosso chamado para adorar. Novamente, queremos voltar àquela passagem das Escrituras. Nós começamos a estudar na semana passada os primeiros 11 versículos deste capítulo. Agora nós queremos dar continuidade na segunda parte do capítulo 1, começando com o versículo 12. Lembre-se, esta é a epístola de Paulo, sua primeira epístola, sua primeira carta, que ele escreveu a Timóteo para encorajar Timóteo, para instruir Timóteo, dando-lhe orientações, conselhos, para que Timóteo pudesse servir a Deus de forma eficiente. Deixe-me, então, te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você orou a Deus assim? Senhor, ajude-me a servi-lo de forma eficiente. É isso que um verdadeiro servo de Deus deseja, que seu mestre, seu Senhor, fique satisfeito com sua forma de agir. Dito isso, vamos para 1 Timóteo capítulo 1, começando no versículo 12. Gostaria de fazer a leitura literal deste versículo antes de explicar como devemos entendê-lo. Literalmente está escrito: graças eu dou. Eu entendo que a grande maioria das traduções em português e outros idiomas dizem: eu tenho gratidão. Ou ainda, eu agradeço a quem me fortaleceu. Todas elas estão ok. Eu não discordo, mas quero que você saiba que, literalmente, a palavra usada é graça. Quando recebemos a graça de Deus, teremos graça. Agora, quando olhamos para a palavra graça na sua forma verbal, ela pode se referir a perdão. E uma das consequências da graça é que ela produz ação de graças em sua vida. Ou seja, você se torna uma pessoa agradecida, você tem gratidão. Então é a palavra graça, mas neste contexto, Paulo está dando graças a Deus. Por quê? Olhe novamente, graças, ou gratidão, ou ação de graças. Eu tenho a aquele que me fortaleceu. Neste momento, ele vai revelar de quem se trata. É o Messias Yeshua, nosso Senhor, aquele que me considerou fiel, me designando, me estabelecendo ou me nomeando, como você quiser traduzir esta palavra, para o ministério, para o serviço. Aqui percebemos algo que está intrinsecamente relacionado à graça.
Veja, se simplesmente usarmos a palavra para ação de graças, não vemos uma conexão teológica bíblica entre ação de graças e serviço. Mas o conceito de graça sempre está ligado à vontade de Deus. Então, o que a Escritura está nos dizendo é: Paulo recebeu a graça, ele é um destinatário da graça, ou seja, ele tem a graça. E essa graça vai agir em sua vida para fortalecê-lo de forma a realizar a vontade de Deus, a ministrar, a servir a Deus. Então, você recebe a graça, e essa graça transforma você em um servo. Por causa da graça, qual é a obra do Espírito Santo? O Espírito Santo, que é o Espírito do Messias, ele vai capacitá-lo para este ministério. É recebendo a graça, sendo fortalecido pelo Messias e Yeshua, que Deus vai vê-lo como fiel, para que possa servi-lo. É a graça de Deus que nos impacta e nos transforma em servos de Deus vivo, em vez de servirmos ao pecado. É isso que ele está dizendo a Timóteo. Você também precisa ter ação de graças, porque o Messias fortaleceu você. E aqui está uma lição para nós. Se eu não fui fortalecido, capacitado pelo Messias para fazer as coisas, eu não posso fazê-las por mim mesmo. Não posso fazê-las pela minha própria capacidade, pela minha própria sabedoria, meu próprio conhecimento, minha própria capacidade. Nada disso me prepara para servir a Deus. Somente pelo que o Messias faz por meio do seu Espírito, o Espírito Santo, que me permite ser considerado adequado, fiel para servir a Deus. Agora, observe o que Paulo vai dizer também no próximo versículo, o versículo 13, onde está escrito: a mim que anteriormente... Ele está falando sobre seu passado antes de ser capacitado pelo Messias, antes de se tornar um recebedor da graça de Deus. Ele diz: a mim que anteriormente era um blasfemador e perseguidor. E a próxima palavra, acho que muitas Bíblias traduzem como insolente, mas é uma palavra que é mais violenta. Está mais ligada à rebeldia. Ela é uma palavra forte. Paulo está usando 3 palavras fortes, preste atenção. Eu era um blasfemador, eu era um perseguidor e fui violento contra as coisas de Deus. Como fariseu, Paulo pensava que ele era alguém que servia a Deus, mas ele estava numa escuridão espiritual, ele estava enganado. Ele tinha muito conhecimento das Escrituras. Mas porque ele não via as Escrituras corretamente, ele não saiu dessa escuridão. Ele permitiu que o engano de um judaísmo farisaico o cegasse. Observe agora o que ele diz antes de mais nada. Ele diz: anteriormente eu fui blasfemo. Ele blasfemou contra Deus? Ou seja, Deus o Pai, o Deus de Israel? Não, ele estava blasfemando contra Yeshua. O fato de que o Espírito Santo escolheu esta palavra para ser usada aqui é para falar e revelar sobre a divindade do Messias. Você blasfema contra Deus. Você pode dizer coisas depreciativas sobre os outros, mas o termo blasfêmia é geralmente reservado a Deus. Então ele está dizendo aqui: eu blasfemei contra Yeshua. Ele não reconheceu sua divindade. Qualquer um que não reconhece a divindade do Messias é um blasfemador. Quando você não reconhece o Messias por quem ele é, você estará agindo contra ele. É por isso que ele diz aqui, um perseguidor. Depois, finalmente, ele fala sobre a tendência à rebeldia, sobre a forma violenta de ser em sua vida, porque ele não conhecia a paz de Deus. Mas agora ele vai falar sobre a mudança, sobre o que transformou Paulo. Ele diz: mas eu recebi misericórdia, por quê? Por ignorância eu fiz. A justificativa aqui é: eu fiz essas coisas. Eu fiz sem saber, por falta de fé. Paulo está revelando que antes da vinda do Messias,
eu era infiel. Então, entenda que Paulo sabia muito sobre o judaísmo, mas isso não o levou a um lugar onde ele se sentisse próximo, íntimo. Ele só precisava que o Messias e que todo o resto se encaixasse. Paulo disse: a forma como me comportei em todos os aspectos não manifestava fé. E lembre-se que a fé está relacionada ao conceito de verdade. Paulo não estava caminhando na verdade. Paulo estava muito distante do que Deus queria para ele. Ele era alguém que era. Veja o que ele diz aqui. Ele usava a palavra sem saber. Mas literalmente não é a palavra que só significa sem saber. Significa mais não querer saber. Ou seja, seria a palavra ignorante em português. Em grego, ela é muito mais forte e significa não estar disposto a saber, estar contra esse conhecimento. E o que isso revela? Muitos estudiosos já haviam frisado que quando estou comprometido, submisso a mim mesmo, sou contra conhecer Deus. Esta é a mensagem aqui. Tudo o que ele está falando, ele está confessando, e todos nós nos beneficiamos com isso. Mas ele está falando principalmente com quem? Com Timóteo, para que Timóteo se prepare para o chamado de Deus em sua vida. Agora, versículo 14. Nós mencionamos que Paulo se tornou um recebedor da misericórdia. E essa misericórdia está ligada à graça. Mas não podemos usá-los como substituíveis, embora exista uma estreita relação entre misericórdia e graça. Somente depois de recebermos a graça de Deus que também receberemos a misericórdia. Mas a graça é muito maior do que apenas a misericórdia. Observe o que ele diz aqui. Ele está falando sobre a misericórdia. Mas agora ele diz, veja o versículo 14, que começa com uma palavra que, na verdade, são duas palavras em grego. A palavra significa não ser capaz de enumerar algo. Em seguida, vem a palavra que significa superação, algo que é excessivo. Desta forma, as duas palavras andam juntas. Por causa de incontáveis graças de Deus, que são soberanas, ou seja, superam todas as coisas. Então, está se enfatizando a graça. Veja novamente. Pois a graça de nosso Senhor superabundou. Eu não acredito que seja por acaso que vemos aqui que Paulo, quando ele fala de ser um recipiente da grande graça de Deus, das suas incontáveis graças, da graça que superabunda todas as coisas, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, toda a nossa rebeldia. A graça de Deus é maior. Observe que, quando recebemos a graça de Deus, ela vai nos fazer reconhecer Yeshua, não apenas como Salvador, não apenas como Deus, não apenas como Redentor, mas vamos reconhecê-lo como Senhor. E não sei por que isso acontece, mas quando falamos sobre o senhorio do Messias e Yeshua, muitas pessoas escrevem e gritam legalismo. A maioria das pessoas não entende o que é legalismo do ponto de vista teológico. Legalismo é quando você diz, você tem que obedecer a essas coisas para ser salvo. Não é disso que estamos falando. Estamos falando para pessoas que foram salvas. Como? Gratuitamente. Foi um presente generoso que recebemos pela obra do Messias. E nós o recebemos pela fé. Nós não fizemos nada para ganhá-lo. Mas depois de receber esse presente gratuito, essa graça que vem para a minha vida, lembre-se do que eu disse, não existe uma relação entre a graça e a vontade de Deus. A graça de Deus age na vida de alguém para que a vontade de Deus se cumpra. Nós queremos servi-lo bem e realizar a sua vontade. E a graça nos coloca numa condição que podemos servir a Deus de forma eficaz. Então, o que esse versículo trata aqui é que Paulo diz: estas incontáveis graças de Deus não conseguimos contá-las, porque elas são tão maravilhosas, tão poderosas, tão profundas. E essa graça vai agir em minha vida para que eu reconheça o senhorio de Yeshua sobre mim, pois quero servi-lo. A graça nos faz desejar servir a Deus. Este é um problema hoje em grande parte daquilo que o mundo chama de cristianismo. Isso significa que Deus está lá para mim. Ele vai resolver meus problemas, Ele vai me ajudar naquilo que eu quero, Ele vai me ajudar a alcançar meus objetivos. Não,
Ele não vai fazer isso. Deus tem objetivos totalmente diferentes. Um dia alguém me escreveu e perguntou: como você sabe? Os meus desejos para a minha vida não são os desejos de Deus. E foi assim que respondi. Eram esses desejos que você tinha antes de se converter? E a pessoa disse: sim, desde que eu era menininho. Eu acreditava que este era o meu destino. Não é que Deus seja para você, porque o propósito de Deus para a sua vida só será revelado a você depois de você se converter. Você não vai conhecer as coisas mais maravilhosas que Deus tem para você, como Ele quer usar você, e as implicações de tudo isso da perspectiva do reino, sendo uma pessoa rebelde, em pecado. Você está nas trevas. Então, só depois de se converter que você terá clareza sobre o que Deus quer que você faça. Você não saberá os propósitos de Deus estando em pecado, em estado de rebeldia, nas trevas, não tendo ainda se regenerado. É isso que Paulo está nos revelando, o que ele nos diz no versículo 14. As soberanas, incontáveis graças de nosso Senhor. E essa graça vai agir com o quê? Com o que ele diz? Com a fé e o amor que há no Messias e Yeshua. Agora quero que você veja que há uma relação neste texto entre fé e amor. Por que isso é importante? Quando eu caminho na fé, estarei compartilhando o amor de Deus. Quando eu estiver caminhando atrás de meus próprios desejos, estarei compartilhando o egoísmo. Estarei compartilhando aquilo que eu quero. Eu não estarei agindo de maneira amorosa. Então, o que Deus está revelando aqui através do apóstolo Paulo, e lembre-se que estamos nos beneficiando ao ouvir essa instrução. Mas, inicialmente, é para Timóteo. Timóteo tem um chamado em sua vida, e Paulo está ajudando a prepará-lo para este trabalho, e ele quer que ele conheça alguns valores que são fundamentais. Portanto, ele diz, olhe os textos, ele diz aqui que, com esta graça de nosso Senhor, quando reconhecemos seu senhorio, estaremos caminhando na fé e expressando o amor que está no Messias e Yeshua. Depois ele diz no versículo 15, fiel é esta palavra. Então, esta é uma palavra fiel, uma palavra verdadeira que ele quer que nós saibamos. E do que se trata? Esta palavra fiel também é digna de aceitação. Nós precisamos receber essa palavra, aceitá-la. Ela é digna. E do que se trata? Que o Messias e Yeshua veio ao mundo para salvar os pecadores. É exatamente o que ele está dizendo. Pecadores. A ênfase está na palavra pecadores. Porque o Messias veio ao mundo para salvar os pecadores. Porém, a mente de Deus era de salvar essas pessoas, sabendo para onde estavam indo. Assim, o objetivo do texto é que a salvação é fundamental com o que dizia respeito a Timóteo, a sua liderança, a seu papel. Lembrando que o propósito principal de Yeshua era de salvar os pecadores. Prosseguindo, ele diz, continue lendo na metade do versículo 15, na verdade, próximo ao seu final, onde ele diz, dos quais o principal eu sou. Literalmente, a palavra principal é a palavra protos, que é de onde vem o termo protótipo, que, aliás, significa primeiro. Quando Paulo diz, o primeiro sou eu, Paulo pensa assim. Ele pensa sobre sua vida antes de se converter e diz, se existe uma lista de pecadores, eu estou no topo dessa lista. E não é onde queremos estar, mas Paulo se conhece. Eu me conheço, mas eu não consigo acreditar que outras pessoas teriam os mesmos pensamentos que eu tenho. Eles são melhores que isso. Eles têm de ser. Então Paulo está pensando sobre o que ele fez, como ele blasfemou, como ele perseguiu, como ele se colocou contra os propósitos de Deus de forma bastante violenta. Portanto, ele diz, sabe, eu me conheço, eu sou o principal, sou o número 1 na lista de pecadores. Agora veja o versículo 16. Mas, por isso, ele usa esta mesma palavra pela segunda vez, que me torno um recebedor da misericórdia.
Agora aqui vemos apenas uma palavra em grego. É o termo que significa misericórdia. A misericórdia que está sendo concedida. Mas como está na voz passiva, a tradução correta é a misericórdia sendo recebida. Então Paulo simplesmente diz aqui: por isso, sendo um recebedor da misericórdia, para que em mim mesmo, ele está dizendo, que eu possa ser o primeiro. A fazer o quê? A manifestar o Messias e Yeshua, este que tem toda a paciência, usando-me como exemplo. Eu escrevi no cantinho da minha Bíblia a palavra hebraica tafnit. Provavelmente uma palavra melhor do que exemplo, é modelo. Então ele diz: eu sou um modelo perfeito do que o Messias pode fazer. Eu sou o principal pecador. Porém, quando a graça de Deus entrou em mim, quando ele me salvou um pecador. Começaram a haver mudanças. Assim Paulo diz, para que em mim primeiro Yeshua seja manifestado. Ele que tem toda a paciência para ser um modelo de. E ele está dizendo, é isso que ele é, Paulo, um modelo dos que haviam de acreditar nele no futuro para a vida eterna. Agora, espero que você saiba o que eu vou dizer a seguir, pois eu quero que nós possamos entender o termo vida eterna de forma bíblica. Muitas vezes entendemos apenas um de seus aspectos. Vida eterna significa vida para sempre. É verdade, mas esse é um aspecto. Nós devemos pensar na vida eterna como vida do reino, ou seja, acreditar em uma experiência de vida no reino. E isso não começa assim que você morrer. Ela começa, Paulo diz, eu sou um modelo, eu sou um exemplo dessa vida agora. Eu estou vivendo de acordo com a verdade do reino. É isso que todos os crentes são chamados a fazer. Uma vez mais, repito, para servir de modelo aos que estão se convertendo, que estão começando a crer nele, no Messias, para a vida do reino, a vida eterna. Versículo 17. Por causa dessa coisa maravilhosa que Deus realizou por meio de seu Filho unigênito, Yeshua, Paulo começa a fazer uma bênção, um louvor, onde ele diz, e este foi nosso chamado para a adoração antes, quando ele diz, e para o Deus que é eterno, incorruptível. Em algumas Bíblias está escrito imortal e invisível, o único, ou seja, o único Deus. A ele está escrito, honra e glória para todo o sempre. Amém. A razão pela qual digo a ele, essa frase não está lá, mas como ele está no caso dativo, isso significa que é para. Então é para ele, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Versículo 18. Esta instrução. Agora Paulo está se dirigindo a algo que é muito específico. Ele vai instruir Timóteo. E essa instrução tem o propósito de encorajamento. Tem a finalidade de revelação. Ele quer revelar algo a Timóteo de forma que este possa se comprometer. É isso que precisamos ser. Pessoas comprometidas com orientações de Deus. Esta orientação é algo que Deus fez com que se cumprisse, que Deus colocou em ação. Então preste atenção ao versículo 18, onde Paulo diz, esta instrução que foi dirigida a você. Depois ele usa o termo criança Timóteo. Contudo, em muitas Bíblias está escrito filho, mas está incorreto. Se você olhar para esta palavra, ela sempre aparece no gênero neutro. Então é criança, não é filho ou filha. As palavras para filho e filha carregam outros significados. Em nosso estudo de 1 João, nós falamos sobre isso, porque João a usa com frequência. A palavra criança se refere a duas coisas. Primeiro, o termo vem dentro do contexto de carinho, amor. Em segundo lugar, ela fala sobre um relacionamento. Você faz parte de uma família, então você é amado. Nós temos um grande carinho por você. Então é um termo de grande afeição. Por isso Paulo diz, criança Timóteo.
Timóteo é jovem, mas não é uma criança. É por isso que ele está usando esse termo para mostrar seu amor por ele, também como pai. Então ele diz: esta instrução foi dirigida a você, criança Timóteo. Segundo, depois temos uma palavra que significa ir antes. Essa palavra está na mesma construção gramatical que seguem algumas palavras no texto grego mais tarde, que são as profecias. Então, Paulo está falando sobre essas profecias de antes, dirigidas a você, ou seja, a Timóteo. Então, o povo profetizou a respeito de Timóteo, que Deus iria usá-lo assim. E Paulo agora está o instruindo a se comprometer com aquilo que Deus revelou através da profecia que as pessoas compartilham a respeito de Timóteo. Para que, agora muitas pessoas, e nós falamos sobre isso, acredito que tenha sido na semana passada. Muitas pessoas chamam 1 Timóteo e 2 Timóteo, junto com Tito, as epístolas pastorais, porque Timóteo e Tito estavam acima das congregações. Portanto, o que estamos aprendendo em 1 Timóteo e o que aprenderemos em algumas semanas quando começarmos 2 Timóteo é muito importante na construção e edificação de uma igreja local. Observe que ele vai usar palavras relacionadas à guerra. Eu acho que isso é bem revelador. Por quê? Porque muito frequentemente existem conflitos dentro de uma congregação local. Por quê? O inimigo está lá. E o inimigo vai usar nosso orgulho, nosso egoísmo, nossos próprios desejos. Qualquer coisa que não seja submissa a Deus, que esteja sob sua autoridade, o inimigo vai usar. Ele pode usar algumas pessoas boas para atingir propósitos muito ruins. Portanto, à luz do que foi dito, Paulo diz: esta instrução que foi dirigida a você, criança Timóteo, segundo as profecias já proferidas antes sobre você, tudo isso foi dado para que você lute com eles. Veja, haverá motivos que farão com que Timóteo seja chamado para ir à guerra. E nós falamos sobre um deles na semana passada, que foi a guerra pela doutrina piedosa, pela teologia adequada, a verdade de Deus. Este conceito de guerrear é bem expressivo. Paulo diz: você se lembra dessas profecias que você ouviu falar sobre você, o que Deus queria fazer com a sua vida, para que você combata com eles. Depois, Paulo diz: o bom combate, uma boa luta. Mas é a mesma palavra que significa estar em guerra, ser um soldado fiel. É disso que ele está falando nesta passagem. Agora vamos para o versículo 19. Com fé e uma boa consistência. O que isso quer dizer? Fé. Lembre-se de que essa palavra está relacionada à verdade. É a verdade que nos dá uma boa consciência. Nós temos uma consciência. Foi Deus que nos deu. Mas ele está dizendo aqui que é a verdade que faz com que essa consciência funcione bem. É isso que ele quer que percebamos. Dessa forma, lute pela doutrina adequada para que a verdade de Deus possa dar uma boa consciência, uma consciência que funcione bem. Depois ele diz que alguns rejeitaram. Isso é importante porque não é a mesma palavra que se desviar de algo, como se fosse um desvio de rota. Às vezes, você pode estar dirigindo para algum lugar e você se desvia da rota. Você pega uma saída errada. Num determinado local da estrada, por exemplo, nós podemos seguir em frente na rodovia estadual ou desviar. Às vezes, nós desviamos ou ainda deveríamos ter desviado, mas seguimos em frente. É simplesmente um desvio. Bem, ele não usa esta palavra. Esta é uma palavra muito mais forte, que significa afastar. Ou seja, esta palavra significa eu rejeito isso. É sobre isso que ela está falando aqui, que alguns rejeitaram a fé. E ao se afastarem com relação a essa verdadeira fé,
afastando-a, se revoltando contra ela, o que aconteceu? Bem, veja esta próxima palavra. Você conhece a palavra náutico? É essa mesma. Depois vem outra que significa quebrar ou destruir algo. Muitas vezes traduzimos essa palavra para o português como náufrago. Assim, ele está dizendo aqui que você precisa ter como verdade que a sua consciência funciona bem, que você se lembra qual é o seu chamado, que você luta, você batalha por uma doutrina adequada porque você não quer ser como alguns que rejeitaram a verdade. Por isso, sua fé naufragou. Em seguida, Paulo diz que para essas pessoas só há uma coisa a fazer. Veja agora no último versículo. Entre essas pessoas estão. E ele vai nomeá-las. Na maioria das vezes, tento não citar nomes. Mas quando as pessoas são muito populares, elas têm muitos seguidores. E são falsos mestres. Cabe a nós falar abertamente, alertar as pessoas. E na melhor das hipóteses, talvez levar essas pessoas ao arrependimento. Eu sei bem, eu recebo e-mails que dizem que isso é orgulho, arrogância. Mas quer saber? Quando alguém está tão distante da verdade e do discernimento, você não precisa ser realmente muito maduro na fé. Basta um pouco de discernimento. Você pode ver que essas pessoas são perigosas. E há momentos, eu oro por isso, que elas precisam ser citadas. As pessoas podem até dizer, isso não é piedoso. Então diga isso a Paulo. É isso que ele fez aqui. Veja nosso último versículo, o versículo 20. Ele diz, existem pessoas, determinadas pessoas. Então ele está falando de forma um tanto abstrata. Essas pessoas, essas certas pessoas foram rejeitadas. E esse afastamento fez com que sua fé naufragasse. Mas no versículo 20, ele cita, quem são? E ele diz as palavras, Himeneu e também Alexandre, duas pessoas que eram conhecidas de Timóteo. Não se esqueça que tudo isso foi comunicado, foi escrito para Timóteo, mas divulgado entre os crentes em volta de toda essa região. E agora faz parte das Escrituras Sagradas. No relato da Palavra de Deus, temos essas duas pessoas, Himeneu e Alexandre, os quais eu entreguei, eu dei a Satanás. Por que ele diz isso? Se eles estão ensinando uma doutrina abominável, eles precisam saber qual é a sua fonte, que é Satanás. Tenho certeza de que muitas pessoas, elas podem não estar ensinando a verdade. Elas podem cometer um erro aqui, outro ali, mas é preciso entregá-las a Satanás. Sim, Paulo quer revelar uma falsa doutrina que tem uma origem comum, que é Satanás. Todos nós podemos cometer erros. Nós podemos dizer algo que não seja verdade, mas por outro lado, isso é sério. A pessoa que está por trás disso ou é a nossa própria preguiça, ou a nossa própria falta de vontade de orar o suficiente, de estudar bastante, de buscar a Deus. E quando deixamos de fazer essas coisas, Satanás vem e aproveita de tudo isso. Saiba que ele é o pai das mentiras. Ele está lá quando qualquer coisa que não seja verdadeira está lá. Por isso, Paulo diz, essas duas pessoas, a quem eu entreguei a Satanás para quê? E por que foi? Para que eles... Em seguida, vem uma palavra que é a mesma palavra de onde encontramos o termo para médico de crianças. Então, ele quer dizer aqui que é pegar alguém que é imaturo e torná-lo saudável. É isso que Paulo está dizendo aqui, para que eles sejam transformados, que conheçam e entendam a quem estão servindo, a quem estão acolhendo, com quem estão falando, para que possam ser castigados, para que possam amadurecer, para que possam crescer. É sobre isso que está falando, que eles não deveriam blasfemar. Eu acredito que o texto é mais informativo quando diz que eles não deveriam blasfemar. Por quê? Porque se refere a quem? A Satanás.
E nós vemos isso, por exemplo, nas epístolas de João, onde se alguém não sabe a divindade do Messias, é considerado um blasfemador. Eu acredito que o que Paulo está alertando Timóteo é que você tem que ser duro contra eles. Deve guerrear contra aqueles que negam a divindade do Messias. Deixe-me dizer isso de outra forma. Como viajo cada vez mais, como encontro mais e mais pessoas que dizem que são crentes, eu vejo um número crescente, especialmente dentro do movimento messiânico, que estão à deriva, ou seja, eles estão rejeitando esta doutrina muito importante sobre entender adequadamente quem é o Messias. Que ele é o Filho unigênito, o único Filho divino de Deus, o Pai, que ele é eterno, que é devido adorá-lo. Todas essas pessoas que duvidam da divindade, elas não querem adorar o Messias, e elas são blasfemadores. E estão conectadas, e elas são blasfemadoras, e estão conectadas ao inimigo. Elas têm influência satânica em suas vidas. Esse é um assunto muito sério. Bem, concluímos aqui o capítulo 1. Na próxima semana vamos começar o capítulo 2. Um capítulo muito importante, um capítulo que é bastante polêmico. Mas não é porque é difícil de entender, é porque as pessoas não gostam da verdade de Deus. As pessoas não são fiéis o suficiente para acreditarem que o que Deus disse é certo e que somos chamados a sermos submissos. Dessa forma, na próxima semana, haverá muita polêmica. Mas tudo de que estamos tratando é a simples verdade da palavra de Deus. Vou terminando por aqui. Até a próxima semana. Que Deus te abençoe. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.